Paz, Senhor, igreja. Graças a Deus, coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo profeta da palavra de Deus nesta noite, pelo Zé Vicente. Só lembrando que temos domingo também Escola Bíblica Dominical, às 17 horas e 30 minutos, né? Vamos participar do estudo da palavra de Deus, que é importantíssimo. Nós estamos conhecendo e guardando a palavra de Deus em nossos corações, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção ao servo do Senhor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do teu servo, presbítero Zé Vicente, que estará sendo portador da tua palavra nesta noite, ó Pai. Temos a plena certeza que ele tem buscado a palavra do teu coração. Assim como, ó Deus, é a tua palavra que se revela a cada momento, o Senhor continuará trazendo essa revelação para o teu servo, Deus. E em nome de Jesus nós queremos declarar, ó Pai, que a tua palavra, como o Senhor mesmo diz, ela não volta vazia, ó Pai. Que ela venha ao encontro de cada um dos ouvintes, ó Pai. E ela venha operar salvação, libertação, transformação de vidas. Que ela venha operar milagres, maravilhas e curas, ó Pai. Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Anda de pé, recebamos o servo do Senhor. Paz, igreja. Aleluias. Posso ouvir um amém mais forte? Aleluias. Eu queria ler com vocês Isaías 53. E esse texto que nós vamos ler é para a confirmação da sua fé em Jesus Cristo, como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que batiza com o Espírito Santo. Mas não vai ser esta a base para a nossa ministração dessa noite. É que eu quero, antes de começar a ministrar, orar aqui por pessoas que estejam enfermas, pessoas que estejam com alguma dificuldade. Antes da mensagem eu queria orar por você. Isso aconteceu aqui na nossa igreja há algum tempo, quando o fundador da igreja veio até aqui, pastor Alídio Flora Agostinho. Ele orou para as pessoas antes da mensagem. E Deus me tocou que eu orasse para você hoje, antes da mensagem também. Atente para a leitura. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas mendigo entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Amém? Aleluias. Irmãos, é assim. Se você tem uma enfermidade, eu convido você para vir à frente agora. Nós vamos orar por você, por enfermidade. Se você tem alguma pessoa da sua família que você queira que oremos por ela nessa noite, venha à frente que nós vamos orar. Se você tem andado um pouco triste, um pouco abatido, então venha à frente que nós vamos orar por você também. E Deus vai te dar uma alegria nova, uma força nova. Eu queria chamar aqui os intercessores da igreja para vir à frente. Todos os intercessores. Amém? Então assim, agora é o momento da oração. Você que tem uma enfermidade, vem aqui que eu quero orar por você nessa noite, antes de nós começarmos esse culto. Se você vai fazer uma prova, você vai fazer alguma coisa, nós queremos orar por você, para que Deus também coloque sobre você a sabedoria dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então assim, pedir aqui para que o pastor esteja ungindo, aí os intercessores, o pastor, o Flávio, o Fernando, estejam ungindo os intercessores.
Os intercessores poderão colocar as mãos sobre essas pessoas. E Deus vai tocar a vida de vocês nessa noite. Deus vai abençoar vocês grandemente nessa noite. Alguém aí na plateia, se ainda tem uma pessoa que você queira que ore por ela, vem aqui que nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Alguma coisa que você tem embaraçada, alguma coisa que você tem aí que talvez não esteja andando, e você fala, não tem jeito, está tudo embaraçado. Vem aqui nessa noite que nós queremos orar por você em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias, aleluias. Feche os olhos, todo mundo lá também fecha os olhos, nós vamos cantar. Aleluias, aleluia, aleluias. Se tentaram matar os teus sonhos, Deus agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. teu coração. Eis aqui um grupo de pessoas, ó Pai. Lançaram você Elas atenderam, Pai querido, o apelo. e Pai, eles precisam de uma oração, Senhor. deu a visão. Deus vai tocando essa vida agora, Pai, que está aqui na frente, Pai. Deus vai abençoando de uma maneira sobrenatural, Pai. Deus vai tocando essa vida com cura agora, Pai. Deus, a cura física, Pai. Vai tocando mesmo, Senhor. Deus, onde tiver essa enfermidade, onde tiver essa enfermidade, Pai, cura mesmo, Pai, que em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, traz a cura, Pai. Traz a libertação, Pai. Traz a cura agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, faz obra poderosa, Senhor. Faz obra milagrosa neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Deus, aquele, Pai, que tem um projeto, Pai, de estudo. Deus, aquele que tem um projeto de estudo nessa noite, Pai. Deus, vai abençoando, Pai. Vai finalmente para o estudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tocando essa vida, Pai. Vai tocando essa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ministra, Senhor, sobre essas vidas. Ministra, Senhor, sobre essas vidas. Ministra mesmo, Senhor, sobre essas vidas. Vai ministrando mesmo, Pai querido. Vai ministrando mesmo, Senhor. Vai trazendo a bênção mais sobre essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai curando, Pai. Vai libertando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Onde tiver essa dor agora, Pai. Cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai abençoando teu filho. Vai abençoando tua filha, Pai querido. Vai abençoando mesmo, Senhor. Enche de sabedoria, Pai. Enche de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Vai abençoando, Pai. Vai tocando essa vida. Vai tocando essa vida, Senhor. Vai tocando essa vida, Senhor. Vai tocando essa vida, Senhor. Vai ministrando sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai ministrando sobre essa vida, Pai. Deus, o que ela precisa, Senhor. Conceda agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Vai curando, Pai querido. Vai libertando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai trazendo a cura, Senhor. Vai trazendo a cura, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Vai trazendo a cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai trazendo alegria para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Vai libertando, Senhor. Vai tocando essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê.
Vamos cantar mais uma vez, só o coro, só essa parte aí. E canta assim, como você já recebeu essa cura. Irmãos, o que aconteceu aqui agora é mais forte do que você imagina. Eu tenho certeza que talvez você ficou com alguma dúvida, mas até o final do culto, Deus vai manifestar que Ele cumpriu o propósito dele sobre a sua vida. E você vai para casa hoje abençoado. E você ainda vai receber uma palavra, e talvez ela venha exortar você um pouco. Mas Deus vai fazer isso porque Ele te ama como filho. Amém? Aleluias. Vamos louvar ao Senhor então, com a estrofe dessa música. E vamos cantar como se fosse, como você já dissesse assim: eu recebi a cura, eu recebi a unção. Eu, jovem que está aqui, você vai dizer assim: eu recebi uma unção de conquista. Eu vou ser vencedor. Eu vou ser vencedor, eu vou ser dono de empresa, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou passar em vestibular, eu vou passar em Enem, porque Deus é o Deus da sua vida. Aleluias. Aleluias. Vamos cantar. Recebi a cura, Recebi a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vai subindo mais forte aí, mais a última vez. Recebi a cura, recebi a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Assim bem forte, diga aí comigo: eu. Tá muito fraco, diga assim: eu recebi. Mais uma vez: eu recebi. Por isso eu aplaudo ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aplaudo ao Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Aleluias. Vamos abrir agora nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a seguir. Na verdade, quem vê a escola dominical hoje, vai entender que, por um propósito de Deus, não por uma coincidência, que esta mensagem vai dar sequência àquilo que nós falamos na escola bíblica dominical. Lá, dita pelo apóstolo Paulo, e aqui, dita pelo apóstolo Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lesse, acompanhasse bem a leitura. E depois que nós lermos, aí você mantenha aberta, para que a gente medite na palavra de Deus. Vamos então à leitura. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual,
e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal, da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Aleluias. O que nós somos no reino de Deus? E por que somos o que somos no reino de Deus? Então essa palavra aqui, o apóstolo Pedro, ele traz essa palavra para nós no contexto de um texto que é santidade. E o que é santidade? É aquilo que é separado, aquilo que é colocado à disposição de Deus, aquilo que é certo e aquilo que é justo. Então, esse texto está na continuidade da palavra em que Pedro fala sobre a santidade. E ele traz, nós vamos trabalhar aqui principalmente o versículo 9 e 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, e vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, toda essa mensagem vai girar em torno do sacerdócio. Ou seja, eu e você, agora que aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, somos colocados como sacerdote de Deus. E aí o texto vai dizer, vai colocar para nós 3 coisas que nós somos em relação ao reino de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês do versículo, diz assim: mas vós sois a geração eleita. Mas vós sois a geração eleita. Vocês são a geração eleita. Lá no passado, quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, libertou-os e levou-os para uma terra que era a terra que Deus prometeu para eles. Então Deus cumpriu a sua promessa. Tirou eles do cativeiro e os levou para uma terra que Ele tinha prometido. Na tua vida, na minha vida, Deus tem feito muitas promessas. E essas promessas que Deus fez para a minha vida e para a tua vida, elas não falharão. Essas promessas com certeza se cumprirão. Mas o maior prêmio que Deus deu para mim, e o maior prêmio que Deus tem para você, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a terra prometida. Amém? O maior prêmio que Deus tem para você, o maior prêmio que Deus tem para mim, isso me faz passar por qualquer coisa, sofrer qualquer dificuldade, aceitar a humilhação, ir caminhando, seguindo em frente, porque isto é o meu propósito, alcançar as mansões celestiais. Resumindo, ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga amém. Aleluia. Mas Deus, lá no passado, quando Ele escolheu o povo de Israel, Ele somente escolheu o povo de Israel para ser sacerdote. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, Deus
dá um recado para Moisés. Diz assim: Moisés, vai lá e fala para o povo de Israel. Moisés, vai lá e fala para o povo judeus que eles são povo sacerdócio real. Eles são uma nação de sacerdotes. Entenderam? Deus então chegou para o povo de Israel e disse assim: olha, vocês, todas as pessoas que fazem parte da nação de Israel, todos os judeus serão uma nação de sacerdotes. Olha só o que eu estou dizendo, eles serão uma nação de sacerdotes. O que eu disse? E o povo de Israel caminhou por aí, a nação de Israel caminhou por aí, e um dia chegou o Messias. Um dia chegou o prometido, o que tanto eles esperavam. Como eles estavam só olhando para as coisas do mundo, como eles estavam só olhando para as coisas materiais, como eles esperavam um reino material, então Jesus chegou e eles não perceberam, amém? Jesus chegou e eles não perceberam, amém? Jesus chegou e eles não perceberam, amém? Jesus pode chegar e você nesse dia, meu irmão, nessa vida, meu irmão, cheio de tanta coisa para você fazer que você não percebe que Ele chegou para te levar, aleluia. Então Jesus chegou e eles não perceberam. Jesus chegou e ao contrário, não somente não perceberam, como também o rejeitaram. Então João vai dizer assim: Jesus veio para aqueles que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, então, agora, Pedro, que era um judeu, bem dinâmico, bem forte, bem arraigado, ele que não aceitava que outras pessoas chegassem a Deus, ele que era orgulhoso, ele que era um fariseu, podia ser, não era bem um fariseu, mas era um que guardava bem a lei, então ele vem agora dizer assim para mim e para você: olha, vocês são a geração eleita. E, em vez de nação, agora passa a ser uma geração. Então eu e você agora estamos contemplados numa nação, porque Pedro, quando escreveu essa carta, ele não escreveu para o pessoal judeu. Você vai ler lá no primeiro versículo da Epístola de Pedro, ele vai dizer assim: eu estou escrevendo para estrangeiros que estão dispersos pela Ásia. Então, por causa disso, meu irmão, eu e você agora somos geração eleita. Amém? Diga comigo: faço parte de uma geração eleita. Mas, irmãos, então, você faz parte de uma geração eleita. Não é mais só o povo de Israel, mas sim todos aqueles que aceitaram Jesus, independente de que país nasceu, mas agora a nação dele passa a ser a Israel espiritual, passa a ser a Israel de Deus. E olha só, meu irmão, minha irmã, que responsabilidade que você tem sobre você. Olha só, meu irmão, jovem, mulher, menino, adultos que estão aqui, olha a responsabilidade que está sobre mim, olha a responsabilidade que está sobre nós. Então Pedro começa dizendo assim, olha só o que ele diz. Ele diz assim: olha, agora que vocês então são a geração eleita, ele vai dizer depois, mas no contexto ele vai dizer assim, presta atenção, versículo 1, estão com a Bíblia aberta? Versículo 1, estão com a Bíblia aberta? Então, deixando, pois, toda a malícia. Agora que vocês são geração de Deus, deixa a malícia. Meu irmão, para com esse negócio de viver maliciando tudo. Então a Bíblia está falando para você, ó, deixa a malícia. E na sequência diz assim, todo engano. Deixa todo engano. Meu irmão, não tem jeitinho brasileiro não, meu irmão. Minha irmã, não tem jeitinho brasileiro não, minha irmã. Olha, ou é ou não é. Ou você é crente ou você não é. Ou você é santo ou você não é. Não tem coisa de engano, aleluias. E ele vai falar assim de 5 coisas. A primeira é deixar a malícia. Deixa a malícia. Joga isso aí no lixo. A segunda coisa é deixa o engano. A terceira coisa que ele vai dizer que nós temos que deixar, para quando fazemos parte dessa geração eleita, é deixar também o fingimento. Olha, não é que nós estávamos pregando na escola dominical? O amor não seja fingido.
Pior coisa que tem, gente, é fingimento. Sabe? Você conversa com alguém, tece elogio sobre você, e você sai feliz dali. Mas aquilo era falso. Que coisa horrível, né? É uma covardia. É a pior coisa que existe. Você fala assim, poxa, fui elogiada, mas aquilo é um fingimento. E a palavra de Deus, Pedro vai dizer assim, olha, agora que vocês são a Israel de Deus, agora que vocês são o povo escolhido, então, joga fora também o fingimento. Irmão, seja real com a pessoa. Seja sincero com a pessoa, nada de ser fingido. Se alguém chegar e disser para você, irmão, o que eu fiz estava errado. Não, irmão, não foi bem assim, né? Diga, o que você fez está errado, meu irmão. Eu estou falando isso da palavra de Deus. Eu te amo no amor de Jesus. O que eu fiz está certo, irmão. O que você fez está certo porque você foi lá, amou o teu irmão, você atendeu ele, entendeu? E assim você vai não ser fingido. Seja sincero, em nome de Jesus, amém? Nada de fingimento. Diga assim comigo, nada de fingimento. Ele diz assim, deixa a inveja. Tem uns crentes que falam assim, irmãs, eu vi aquela saia tua, estava tão bonita, eu até fiquei com inveja santa. Tem isso? Inveja santa. Que inveja santa, nada. Lá dentro do coração bateu mesmo uma vontadinha de ter. Então assim, irmãos, deixa a inveja. É Pedro falando pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo assim, olha, deixa o engano, deixa a inveja, e por último ele diz assim, deixa a murmuração. Deixe a murmuração. Então, nós tivemos agora há pouco, uns dias desse, um trabalho em que foi falado o tempo todo sobre murmuração. Então, não precisamos nem mais explanar sobre isso. Mas então, para que você faça parte desses eleitos de Deus, então você tem que deixar a malícia, deixar o engano, deixar o fingimento, deixar a inveja e deixar a murmuração. Mas você tem que revestir de alguma coisa. Você tem que se munir de alguma coisa para participar desse reino de Deus como geração eleita. Aí o versículo 2 vai dizer assim, desejem afetuosamente o leite puro. E o que é o leite aí nessa representação? E Pedro vai nos dar assim a indicação, vai nos dar a dica do que é esse leite. Porque lá, nos versículos seguintes que nós já lemos, Pedro vai dizer assim, tropeça na palavra. Então o leite é a palavra de Deus. Irmãos, então Pedro está dizendo para mim e para você, nesse reino você tem que se alimentar da palavra. Nesse reino você tem que comer a palavra de Deus. Nesse reino você tem que pensar na palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, nós vemos textos bíblicos que diz assim, que a palavra de Deus, ela é doce como mel. Ela é doce como mel. Em outros textos vai dizer assim, que aquela palavra, quando alguém a comeu, ela caiu no estômago muito amargo. Não interessa, meu irmão, mas se é a palavra de Deus para você, se é o alimento de Deus para você, irmão, alimente da palavra de Deus. Ninguém mais se preocupa com a palavra, ninguém entre aspas, né? Tem muita gente preocupada com a palavra, mas assim, a maioria das pessoas hoje não se preocupa com a palavra, não tiram tempo para a palavra, não tiram tempo para ouvir a palavra de Deus, não tiram tempo para se alimentar. E como é que pode um corpo desse crescer se não está alimentando? Olha, segundo aí a medicina, não existe leite melhor do que o leite materno, e a palavra de Deus está dizendo que esse leite é como se fosse, numa comparação, o leite materno, o leite que faz bem, o leite que traz todas as propriedades, ou seja, a criança precisa, o corpo precisa de todas as propriedades, então com o leite essa criança vai ter todas as propriedades, e vai crescer. E as propriedades do reino de Deus é amor, justiça e tudo aquilo que está nos dons do Espírito. Então, diga assim comigo, preciso, sem falta, me alimentar da palavra de Deus. Não tem outro jeito, irmão. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. Eu posso, e aí, meu irmão, uma outra coisa que Pedro fala é que Jesus Cristo é a pedra. No versículo seguinte, vai dizer que Jesus Cristo é uma pedra angular.
qual é a figura, qual é a interpretação dessa figura de linguagem? Qual é a interpretação? Lá na época de Jesus, quando eles construíam a casa, eles pegavam as pedras, recortavam elas no tamanho em L, e aquela pedra maior ficava nos cantos da casa, para fazer o quê? A sustentação. Estão entendendo? Para fazer o quê? A fundação. Então, a Bíblia vai dizer assim que Jesus é a principal pedra, a pedra de esquina, e que nele nós estamos fundamentados. Em que Jesus nós estamos fundamentados, que Jesus é a nossa base, que Jesus é a nossa sustentação. E que todo princípio, toda casa que está fundada em Jesus, edificada em Jesus, cresce. Amém? Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam essa figura de linguagem em Jesus Cristo? Entenderam? O que Jesus Cristo é? Uma pedra viva. Diga assim comigo, Jesus Cristo é uma pedra viva. Mas só que Jesus fala assim, Pedro fala assim, agora, vocês também são pedras vivas. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim, você também é pedra viva. Eita, que profecia que você falou para o seu irmão, que bênção, aleluia. Então, meu irmão, se eu sou pedra viva, eu devo seguir os princípios de Jesus. O que acontece? Se eu também sou pedra viva, outras pessoas vão colocar o seu fundamento sobre mim. O fundamento principal é Jesus. Mas o que eu quero dizer? Outras pessoas, olha, preste atenção, olha o que eu estou dizendo. Outras pessoas também vão olhar para nós como sendo pedras vivas. O que isso acontece, meus irmãos? As pessoas vão olhar para nós e nós temos que ser para elas o exemplo. Nós temos que ser para essas pessoas que ainda não tem Jesus, o exemplo. Nós temos que ser para o irmão que está aqui na igreja, o exemplo. Então, veio aqui quinta-feira pregar aqui o pastor Donizete, nossa igreja. E ele trouxe uma ilustração muito legal. Diz assim, que determinada pessoa convidava o vizinho para ir na igreja. Ô vizinho, vamos para a igreja. Aí o vizinho dizia assim, não, eu estou lendo um livro. Tá bom, vou para a igreja. E assim foi. Até que um dia, o vizinho falou assim, ô vizinho, hoje eu vou para a igreja. Ué, então o senhor acabou de ler o livro? Acabei. O livro era você. Como é que você está sendo? Como é que está sendo a sua vida? Como é que o teu livro é? Como é que você é como livro? Como é que você é como uma pedra? Porque a Bíblia vai dizer assim que você agora é a geração eleita. Aleluia. Você agora é a geração eleita. Aleluias. E a Bíblia continua dizendo no versículo. Vamos comigo? 2:9. Abra lá em 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Aleluia. Sacerdócio real. Vocês lembram bem da figura do sacerdote. O que ele fazia? Ele então, olha só, ele era um homem escolhido por Deus para pegar o sacrifício de animais e levar a Deus. E levar a Deus. E levar a Deus. Por que eu falei tantas vezes assim, me gesticulei levar a Deus? E levar a Deus. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que agora primeiro você é a geração eleita. Agora você faz parte de um sacerdócio real. E quando você faz parte de um sacerdócio real, você tem que orar pelas pessoas. Você tem que interceder pelas pessoas. Você tem que levar as pessoas a Deus. Aleluias. Você tem feito isso na tua vida. Você tem orado, você tem intercedido. Você tem jejuado por pessoas. Então, nós somos um sacerdócio real. Aleluias. Diga assim, eu sou parte
da geração eleita e um sacerdócio real. E o sacerdote, irmãos, ele tem toda a autonomia. Ele tem toda a autoridade. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você abra os seus olhos, eu quero que você abra a sua mente, eu quero que você tenha a sua fé agora aumentada, para entender que Deus te capacita como sacerdote, e como sacerdote você tem autoridade para colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados, para dizer para o demônio para sair, ele vai sair, para dizer assim, tristeza, sai de mim mesmo que ela vai sair, para dizer assim, olha, eu quero te levar a Cristo, Jesus vai levar, o Espírito Santo vai levar aquela pessoa a Jesus. Porque lá em Hebreus, no capítulo 10, vai dizer assim, portanto, entramos com ousadias diante do trono de Deus. Entramos com ousadia diante do trono de Deus, pelo sangue de Jesus, agora havia um véu, havia um sacerdote, havia toda uma liturgia, mas agora eu posso chegar perto de Deus e interceder pelos irmãos, amém? Aleluias. Você crê? Diga amém. Aleluias. Então eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real, e eu sou também agora uma nação santa, amém? Uma nação santa, diga assim, eu faço parte de uma nação santa. Irmãos, nação santa, eu não preciso dizer muito, eu preciso dizer assim, que você precisa ter uma vida santa, somente isso. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que você, cada dia, vá se santificando mais. Que cada dia vai crescendo mais na santificação. E você, irmão, vai começar a rejeitar tudo aquilo que o mundo oferece. Você não vai mais... Alguma coisa que para você era normal. Sabe, irmão? Normal, mas não é, porque você faz parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aquilo que lá no mundo é pecado, roubar é pecado, que não é pecado, aliás, aqui no reino de Deus é pecado. Então, não sou eu que vai te convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai convencer você em todos os seus atos. E Ele vai fazer com que você seja santo. Porque Ele quer que você seja santo. Amém? E por último, diga assim comigo. Eu sou parte de um povo adquirido. Jesus comprou a mim. Deus comprou a mim. E Deus comprou você. Aleluias. A tua salvação é de graça. Você merecia não, nem eu também. Nós não merecíamos. Aleluias. Eu me lembro do filho pródigo. Sujeitinho tremendamente safado. Gastou tudo que o pai dele tinha dado para ele. Um dia, ele lembrou do pai. Voltou para casa. O pai viu de longe. Está chegando meu filho. Há quanto tempo eu queria estar com ele. Como eu sentia a falta dele. Ele não merecia de volta ter o encontro com o pai. Ele não merecia. Mas o pai o recebeu, abraçou. Fez uma festona para ele. Chegou o mais velho e começou a dizer assim, poxa, nunca saí de casa. Sou filho certinho. Mas meu pai, agora nunca fez uma festa para mim, vou fazer para ele.
Onde isso me leva? Leva lá no começo. Você não pode ter malícia, você não pode ter engano, você não pode ter murmuração e também não ter inveja. Então o filho mais velho ficou invejoso pelo que se fazia para o mais novo. Mas Deus, como Ele é um Deus cheio de graça, cheio de bondade, Ele então aceita. E assim, Jesus Cristo faz a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa. Ele deu o seu filho por nós, morreu naquela cruz. E o preço foi o sangue de Jesus, a graça de Jesus, favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas nós fomos comprados. Aleluias. Aleluias. Pedro vai falar isso no capítulo 1. Vocês foram comprados por um bom preço pelo sangue de Jesus. Mas irmãos, por que você é geração eleita? Por que você é sacerdócio real? Porque você é um povo comprado com o sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus quer que você anuncie as obras daquele que tirou você das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você, meu irmão. Então, que o Espírito Santo de Deus faça com que essa palavra fique gravada no teu coração. Que você entenda perfeitamente que você faz parte de uma geração eleita. Que você é um sacerdote real. Que você faz parte de uma nação santa. Que você é um povo adquirido por Deus. E que o seu objetivo é anunciar a bondade, o amor e a misericórdia daquele que te tirou das trevas e te colocou você na maravilhosa luz. Amém? Como nós somos pentecostais, como nós somos crentes da bênção, então a bênção está comigo todos os dias, a bênção está com você todos os dias, o anjo do Senhor está com você todo dia, eles acampam ao redor de você todo dia. E quando você anuncia as obras daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, você está sendo cada dia mais abençoado. E nessa noite, em nome de Jesus, siga esses passos, que você vai ver bênção para você, bênção para a sua família. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia nas promessas dEle, que Ele vai fazer você cada dia mais feliz. Mais feliz. Aleluias. O que interessa mesmo é ser feliz. E o Senhor quer fazer você cada dia mais feliz. Então, você não vai se sentir sobrecarregado, porque o Senhor vai te fortalecer. Mas anuncie, meu irmão. Anuncie as obras daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos ficar em pé? Por isso que nós oramos por cura primeiro. Porque eu queria que essa palavra ficasse plantada no teu coração. E o Senhor é poderoso para fazer com que ela fique plantada no seu coração. Amém? Queria que os irmãos fechassem os olhos. Alguém que ainda, porventura, não confessou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e hoje queira confessar? Alguém? Você fará parte de uma nação santa, de um povo eleito? Alguém? Amém? Então feche os seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Amém? Porque eu quero que você seja um crente fiel a Deus. Eu quero que você seja um crente firme. Eu quero que você seja um crente que abençoe pessoas. Eu quero que você seja um crente que as pessoas vejam você como pedra viva. E eu quero que você seja um crente que vai morar no céu. Amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós continuamos na tua presença. Queremos te agradecer porque sabemos que desde o começo do culto o Senhor estava aqui. Senhor, foi o Senhor quem ministrou esse culto, Pai querido. Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos fez ministrar o teu coração através do louvor. E que também o Senhor recebeu a nossa oferta, Pai, que nós entregamos aqui nessa noite, nosso dízimo. Pai, e agora em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite, Pai. Deus, dentro dessa palavra que nós falamos, ó Pai, Deus,
Em nome de Jesus, Pai, venha fortalecer as nossas vidas, para que nós abramos mão, Pai querido, da inveja, da murmuração, a Deus, da malícia, da malignidade, ó Deus, do engano, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos crentes fiéis a Ti. Nos ajuda a sermos crentes, Pai, tementes ao Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu para sermos, Pai, a geração eleita, Pai. Nós não merecemos, ó Pai. Nós não merecemos, porque lá no começo o Senhor tinha escolhido o povo de Israel. Mas agora o Senhor nos faz agora uma nação santa, um sacerdócio real, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que nós possamos, ó Pai, assumir esse papel de verdadeiro sacerdote. E Deus, enquanto nós chegarmos a ter uma pessoa, Pai, após nós termos feito sacrifício de oração por ela, elas serem curadas, Pai querido, elas serem libertadas, Senhor, mas sobretudo, Pai, que elas encontrem o caminho da salvação. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Deus, faz cada um de nós mais forte. Faz cada um de nós, Pai, mais, Pai, eficaz no Teu reino, mais eficiente no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque o que vale a pena, Senhor, é Te servir. O que vale a pena, Senhor, é Te servir. O que vale a pena é Te seguir, Pai querido. É o que nós fazemos, é o que nós queremos nessa noite, Pai. E nós reconhecemos, Pai querido, o Senhor como nosso Deus, o Senhor como nosso Pai, e que não há Deus maior, e que não há Deus tão poderoso, Pai. Pai, sozinho nós não conseguiremos vencer, mas quando tem o Espírito Santo dentro de nós, Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria de estar chamando o ministério de louvor. Nós fomos escolhidos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você não é um acidente. Você foi escolhido por Deus para cumprir o propósito de Deus. E aponte para ela assim: só você poderá fazer. Amém? Meus amados, o que Deus deu a você é somente você que pode fazer. Nenhuma pessoa vai poder fazer aquilo que o Senhor determinou na sua vida. O Senhor, Ele quer, o Senhor, Ele pensou e o Senhor nos deu grandes promessas, está escrito na Bíblia, para que nós tomássemos posse. Sabe? É uma verdade que tem que estar impregnada em nossos corações, sabendo que toda e qualquer necessidade Ele está pronto para nos atender. Nós não somos merecedores, como a palavra diz, mas Ele nos escolheu e nós estamos aqui. Nós não somos dignos, nós não merecemos, mas Ele nos ama. Ele nos ama. Ele sofreu tudo que sofreu naquele madeiro, naquela cruz, porque Ele tinha promessa na sua vida. Sabe, se você ainda não conquistou, e se ainda você não atingiu o seu objetivo, porque ainda não está no tempo. Mas o Senhor está pronto para te abençoar. Nós temos que estar sempre atentos àquilo que o Senhor quer, para podermos estar fazendo a vontade do Senhor. Eu não sei qual música e qual louvor eles vão cantar não, mas nós vamos adorar, amém?